Olá, está começando mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara NH. No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre as dietas cetogênica, low carb e o jejum intermitente e como essas estratégias alimentares podem dar um up na nossa saúde. A nossa conversa será com a nutricionista Michele Panassol. Ela é especialista em nutrição clínica e estética, coach nutricional e de programação neurolinguística, PNL. Tudo bom, Michele? Seja muito bem-vinda agora aqui no estúdio da TV Câmara. Já tivemos a oportunidade de conversar lá na FAD 21, porque você também desenvolve um bonito trabalho lá, né? Então, hoje aqui na TV Câmara. Muito obrigada, Sati. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo novamente. Para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho dessa tua experiência, né? E me chamou bastante atenção a questão da neurolinguística, né? E como ela pode ajudar, então, a homens e mulheres que busquem mais qualidade de vida ou mesmo o emagrecimento. Sim, quando me perguntam qual o tipo de dieta que eu prescrevo, né? Eu sempre digo que é dieta da vida como ela é, tá? Porque cada um tem suas particularidades, sua rotina, né? A gente sabe da correria de todo mundo. Então, durante a minha vida, eu sempre quis buscar coisas diferentes para ajudar as pessoas, principalmente a terem saúde e a emagrecer. Então, o coach, o PNL, que é a programação neurolinguística, entraram nessa minha busca de dar aquele algo a mais, né, para ajudar no emagrecimento. Assim como as estratégias alimentares que tu acabaste de falar, a dieta cetogênica, o jejum intermitente e a dieta low carb. Essas coisas a gente não aprendia na faculdade, né, quando eu me formei. Então, ao longo dos anos, eu fui vendo a necessidade disso, né, de ir acrescentando, de ir mudando, porque o nosso corpo, ele se acostuma muito fácil com as estratégias para emagrecimento, principalmente. Então, a gente sempre vai mudando. E eu gosto muito de usar tudo, de usar a parte comportamental, que aí entra o coach PNL, a parte da periodização de dietas, que é mudar. A gente começa... Se tu vem de uma bagunça alimentar, como eu digo, né? Principalmente aquela época de final de ano ali, Natal, Ano Novo, férias. Se tu vem de uma bagunça alimentar, normalmente eu recomendo começar com uma dieta low carb e depois migrar para as outras estratégias. Para dar um susto no metabolismo. Para dar um susto no metabolismo, sim. E falando um pouquinho de cada uma delas, então, né? Começando pela cetogênica, né? Qual a base dessa dieta, os princípios, né? E que benefícios ela pode trazer para o corpo humano? A dieta cetogênica ela é uma dieta baseada em gorduras, né? Então, às vezes as pessoas acabam se assustando. Mas nutri, gordura não faz mal? Algumas fazem. Mas não essa que a gente usa na dieta cetogênica, né? A gente procura usar gorduras de boa qualidade e que são as oleaginosas, os azeites de oliva. E a dieta cetogênica é uma dieta muito antiga, ela não é uma dieta da moda, uma estratégia da moda. E ela sim é usada como terapia, não só para emagrecimento, mas ela emagrece muito. De todas as estratégias, eu te diria que ela é a que mais emagrece, a dieta cetogênica. Mas ela ajuda muito para quem tem enxaqueca, ela ajuda muito para quem tem epilepsia, ela é uma dieta super indicada para quem tem TDAH, para autistas, então ela é uma dieta terapêutica. Mas por quê? Porque o nosso corpo, ele acaba usando o carboidrato, né, para usar como fonte de energia. E isso lá na célula cerebral, ele faz umas conexões que provocam essa enxaqueca, que provoca a epilepsia. E já não, ao contrário, quando a gente usa gordura como fonte de energia, essa gordura ela protege os neurônios, ela protege toda a baía de mielina, que faz com que evite isso. Então é muito interessante a dieta cetogênica nesse sentido, assim. Mas a gente usa muito ela para o emagrecimento, ela emagrece muito. Basicamente porque ela restringe o consumo de carboidratos? Isso aí, assim, resumindo mesmo, porque numa dieta normal, né, do cidadão brasileiro, uma dieta normal, aquela de 2.000 calorias, o carboidrato que a gente usa nessa dieta é de 55% a 60% de carboidrato. Né? Já numa dieta cetogênica é de 5% a 10% de carboidrato. Então ela também não é uma dieta isenta de carboidrato, como a gente acha, tá?
mais um pouquinho sim, mas 5% a 10%. Isso é muito pouco comparado a uma dieta normal que é até 60%, né? Então, sim, ela emagrece mesmo porque ela restringe esse carboidrato. Esse carboidrato, desculpa, seria arroz, massa, Arroz, farinhas brancas e até a integral também, né? isso, arroz, massas, as farinhas de trigo, aveia, algumas frutas, né? São permitidas frutas durante a dieta cetogênica, mas não são todas, são as que têm menos açúcar. Então, todas essas, aipim, batata doce, batata, massas de todos os tipos, essas não entram. Moranga, nada disso é permitido na dieta cetogênica. Basicamente, então, ela é proteínas, verduras, legumes e as oleaginosas que você falou, né? Isso, começa sempre mais com gorduras, daí depois vem as proteínas e um pouquinho de carboidrato, que já é o carboidrato natural que tem, por exemplo, nos vegetais, né? A abobrinha é permitida, a berinjela é permitida, só que todas têm um pouquinho de carboidrato. A própria fruta, né? A própria fruta, assim, as frutas permitidas, né, que são o abacate, o morango e as frutas vermelhas, de modo geral, né? Então, o maracujá, todas elas têm um pouquinho de carboidrato. Então, isso já entra naquela conta dos 5 a 10%. Mas a dieta cetogênica é a minha favorita, assim, em quesito emagrecimento e bem-estar. Mas ela é uma dieta que ela pode ser usada de forma contínua, porque como você falou, o nosso corpo vai se adaptando e às vezes a gente entra naquela fase, que não... Platô que se fala, né? Já não emagrece mais. É importante revezar também o tipo de dieta que faz. Qual o período ideal, assim, ou para quem está começando, ou quem gostaria de experimentar, assim, pela primeira vez, ou para fazer essa cetogênica? O ideal seria a cada 20 dias mudar a estratégia que tu vai usar. Quando o teu objetivo somente é o emagrecimento, né? Quando o teu objetivo é o emagrecimento. A cada 20 dias, dá uma mudada no teu plano alimentar ou dá uma mudada na estratégia que tu vai usar. Porque sim, o nosso corpo faz esse platô, né? Isso eu escuto muito no consultório. Nutri, tô emagrecendo. Ai, agora parou. Quando dá essa parada, são duas coisas. A gente tem que reavaliar se tu não começou a dar uma escapadinha a mais, né? Antes estava fazendo tudo direitinho. Mas agora teve um aniversário, teve outro, comeu um pouquinho a mais. Talvez esse tenha sido o motivo do platô. Ou não. Eu estou fazendo tudo certinho, mesmo assim estacionou. Daí tem que fazer alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente pode ser o quê? Entrar com uma atividade física se tu não fazia. Mas eu já faço. Então pode ser o quê? Aumentar alguns dias de exercício. Não é isso também. Então troca-se a estratégia nutricional. Né? Então isso é muito legal isso, porque o que acaba, tu não enjoa. Cada indivíduo, e né? Cada Por indivíduo, isso a importância do acompanhamento nutricional. Isso aí, porque cada corpo vai reagir. Tem umas que vão entrar no platô antes, outras que demoram. Eu tenho pacientes assim que de até 6 meses e não entrarem em platô, vão emagrecendo, né? Então é muito individual mesmo. Mas uma resposta, no modo geral, a cada 20 dias seria ótimo fazer alguma mudança. A gente vê diversas receitas que usam a farinha de aveia, o farelo de aveia, né? Porque também é uma farinha mais acessível, né? Quando vai substituir, por exemplo, pela farinha de arroz ou de trigo, levando em consideração, né? E na dieta cetogênica são permitidas algumas farinhas, né? Com um valor um pouquinho mais elevado, que às vezes é difícil, né, da grande parte da população ter acesso. E as pessoas que não conseguem ficar sem aquele pãozinho de manhã, como é que faz na cetogênica? Daí a gente usa as receitas, né? Eu sempre acabo passando bastante receitas para meus pacientes, inclusive de pão cetogênico. Sim, alguns usam farinha, principalmente a mais cara, que a gente acaba sempre indicando, é a farinha de amêndoas. Daí todo mundo diz, mas Nutri, por que a farinha de amêndoas? Porque a farinha de amêndoas ela tem um sabor mais neutro. Então, em qualquer receita ela serve e fica bem. Doce e salgado. Doce e salgada. Tá? Mas sim, o valor dela é um pouco mais alto. E tem substitutos daí para ela. Pode usar a farinha de linhaça dourada, que ela é bem mais barata, tá? Ela se equivale mais ou menos ao preço do farelo de aveia, tá? Só que o que acontece? A farinha de linhaça,
Se ela não estiver bem novinha ou moída logo, ela pode deixar a receita mais amarga, né? E sempre tem que ser adorada justamente por isso, porque a linhaça marrom, não pelo fator nutricional, mas porque a linhaça dourada, ela não deixa esse gostinho mais amargo na receita. Então, esse é um cuidado importante também. Pode-se usar farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, que são farinhas mais baratas do que a farinha de amêndoas. Mas a de amêndoas é queridinha porque ela não deixa gosto, ela é a mais neutra. O que se percebe nas receitas é que a quantidade usada é menor, né? Isso. Até porque geralmente é uma ou duas pessoas da família que está aderindo à receita e não vai fazer um bolo gigante, né, de farinha de amêndoas. Geralmente, né, em porções menores. Então, dá para adaptar no cardápio. Isso, Tati. E eu sempre acabo dizendo assim, às vezes acaba, né, por exemplo, 1 quilo de farinha de amêndoas é R$59. Nossa, é muito caro. 1 quilo de farinha de amêndoas dura muito tempo, dá pra fazer muita receita. E é muito mais barato que uma pizza, né? Começa por aí. É o valor de uma pizza média. Entende? Então, assim, são escolhas, são né? as prioridades, são as escolhas. Então... Outro elemento que não pode faltar na cetogênica é o ovo, né? Ovo. O ovo é coringa para tudo, né? E eu sempre digo muito que bom, porque o ovo também foi um alimento muito estudado. Não sei se tu lembra, mas anos atrás, o recomendado era 2 ovos por semana. Tinha toda uma condenação do coitado do ovo e agora ele vem como um aliado bom, né? Isso. Então, hoje eu acabo falando para as pessoas assim que até 6 ovos por dia não tem problema algum, né? Então, imagina, de 2 ovos por semana, que era anos atrás, agora 6 ovos por dia. O ovo é um coringa, assim, tanto na cetogênica, na low carb, como, né, na dieta normal do dia, assim. Além das carnes, a gente vê que na cetogênica tem bastante a utilização do bacon, né? Que é uma fonte de gordura. Você pensa, vou comer bacon no café da manhã, né? Mas ele pode ser usado de forma equilibrada. Sim. E trazendo benefícios para a saúde? Pode sim. E só que daí eu sempre peço para o bacon, quanto mais artesanal, melhor, né? Porque no bacon, senão também vai muito nitrito, nitrato, vai açúcar para conservar. Então, quanto mais natural for o bacon, sim. O que a gordura ela faz na dieta cetogênica? Ela dá muita saciedade. Então, por isso também ela emagrece. Tanto que a gente diz assim que em muitos lugares, né, as pessoas acabam lendo, que a dieta cetogênica não tem limite para comer, tu pode comer à vontade. Sim e não, tá? No início eu gosto de limitar, né, não deixo comer à vontade, porque o que faz emagrecer também é o déficit calórico, né? Então, não adianta tu comer, sei lá, vou comer 1 quilo de bacon, mais não sei quantos ovos, tu vai acabar não emagrecendo porque tu extrapolou muito as calorias. Só que ao longo dos dias, tu fazendo dieta cetogênica, tu não tem mais fome. Porque o que faz a gente ter fome é a liberação de insulina. Então, quando a gente come alguma coisa que tem carboidrato, a gente libera muita insulina na corrente sanguínea, tá? E isso faz com que a gente tenha fome. Então, a partir do momento que tu fica bastante tempo sem comer carboidrato, tu não sente mais fome. E essa é outra jogada também do jejum intermitente. Que quando eu vou falar, vamos fazer jejum, meu Deus, Nutri, mas eu não consigo ficar sem comer, eu vou morrer de fome. Eu digo, é muito pelo contrário, quando tu faz jejum, tu não sente fome, justamente por isso, porque tu não tá liberando essa quantidade tão grande de insulina na corrente sanguínea. Já que a gente entrou nesse assunto, o jejum intermitente tem uma certa polêmica ao redor dele, tem profissionais, né, que gostam muito, tem profissionais que já são mais receosos. O que é o jejum intermitente, né? E como ele pode ser usado de forma saudável, então, para ajudar, né, no processo, não só de emagrecimento, porque quando a gente lê sobre o tema, é revelado vários outros benefícios, né, que ele pode trazer. Desintoxicação do corpo, por exemplo. Isso, eu sempre falo que o jejum é o melhor detox que existe, né? Todo mundo, vamos fazer um detox, vamos fazer um detox. O melhor detox que existe é o jejum, pronto. É tu não ingerir alimentos para deixar o corpo se renovar, né? Mas tudo isso tem que ser feito com cuidado, porque muitas vezes assim, os pacientes me falam, mas eu já faço jejum há muito tempo, porque eu não tomo café da manhã há quantos anos? Ok, isso se chama jejum, mas não se chama jejum intermitente,
tá? Para emagrecer, tu precisa que ele seja intermitente, senão o corpo acostuma. Então, se tu nunca tomar café da manhã, não é isso que vai te emagrecer, esse jejum, né? Então, tu precisa, muitas vezes, voltar a tomar café da manhã alguns dias da semana para sair desse efeito platô. Tá? Mas o que é o jejum intermitente? Jejum é ficar sem comer, ponto, né? Por que ele emagrece? Porque ele tem um déficit calórico. Então, se antes tu comia, sei lá, 2 ou 3 pães no café da manhã e agora não come mais, tu já vai ter um déficit calórico, tu já vai emagrecer. Tá? Mas isso tudo precisa ser feito com calma, com bastante conhecimento, para te não desperdiçar essa estratégia que é tão boa. Porque ela é uma ótima estratégia para emagrecimento, só que às vezes as pessoas querem fazer por conta, não vou mais comer. Tem vários aplicativos para baixar que orientam, né? Depois gostaria que você falasse um pouco sobre os protocolos, né? Como fazer, usar esses protocolos como aliado também. Isso. Adoro muito também o jejum. Eu sempre digo meus queridinhos, né? A dieta cetogênica, o jejum e daí a low carb. Mas a ordem que vocês comecem é diferente, tá? Primeiro low carb, depois jejum. A gente vai falar sobre a low carb depois, mas ela parece ser a mais fácil. Assim. Ela é a mais... para se adaptar. Isso, por isso que ela tem que ser a porta de início para as outras estratégias. Mas voltando ao jejum. A gente pode usar vários protocolos para ajudar nesse emagrecimento e para ajudar a entrar no jejum, tá? O primeiro protocolo é o de 12 horas. Esse, na verdade, ele não serve tanto para emagrecer. Ele serve mais para fazer a limpeza do corpo. O que é o jejum de 12 horas? Por exemplo, eu jantei às 8 horas da noite e vou tomar café às 8 horas da manhã. Né? Então, tu ficaste 12 horas com o teu trato gastrointestinal vazio, trabalhando por conta e limpando o que ele tinha ali. Né? Por que esse não serve tanto para emagrecer? Porque é um período curto, né? 12 horas. A partir de 14 horas, o corpo já começa a usar as tuas reservas como fonte de energia. Então, os protocolos, 12 horas, todos os dias, daí, 16 horas, que é, jantei às 20, vou almoçar meio-dia, 2 vezes por semana, e em dias, e o corpo também, ele é malandro, né? Então não pode ser assim, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, né? Não, um dia vai ser segunda e terça, outro dia vai ser quarta e sexta, outro dia quarta e quinta, né? Também não adianta fazer todo dia o mesmo protocolo. Não adianta fazer todos os dias o mesmo, só o de 12, né? Que é para limpeza mesmo. Então, de 12 horas todos os dias, 16 horas 2 vezes por semana, de 18 a 24 horas pode fazer 1 vez por semana também. Esse de 24 horas, meu Deus, vou passar um dia inteiro sem comer. Tem pessoas que preferem escolher a janta e outras o almoço, né? Mas não tá liberado tu comer tudo nessa janela. Nessa janela não, neste momento, porque tem os alimentos que são permitidos na janela, que daí são basicamente a água, né? Líquidos. Isso, assim, a gente tem a janela de alimentação, que daí sim é a janela de alimentação, é no período que tu pode comer. Se tu escolheu fazer o jejum de 16 horas e vai abrir a tua janela, então ao meio-dia, quanto mais gordura boa e proteína tiver, melhor. Tem que ter cuidado igual, né? Tem que ter cuidado igual. Mas o jejum, a regra principal dele é abrir a janela com comida de verdade. Nunca, então tá, acabou meu horário de jejum, eu vou comer algum salgado de padaria, ou vou comer salgadinho, ou vou comer algum doce, e jamais com bebida alcoólica. Fiz um jejum, então agora vou ter uma festa, vou sair do jejum com a bebida alcoólica. Nunca, porque todo aquele período que tu ficou sem comer, não vai ter adiantado de nada, né? Se tu abrir a tua janela de forma errada. Então, assim, terminei o jejum de 16 horas, ok. Salada com azeite de oliva, carne, ovos, um mix de sementes. Pode ter arroz? Pode, mas dê um arroz integral. E daí sim. Mas quanto mais for salada, verdura e carne, perfeito. Para emagrecer, né? E o jejum de 24 horas é um jejum que precisa de treino. Eu tentei fazer uma vez, consegui 23 horas.
né? Mas acho que até o psicológico. É o Ai, meu Deus. psicológico, Isso. Tô 15 horas, tô 16, tô 18, vai fechar 24, daí parece que vai dando um nervoso, assim, né? Mas nas primeiras vezes. Eu fiz, o máximo que eu fiz foram 3 dias de jejum. E as pessoas 3 dias consecutivos? Sim, aham. As pessoas me dizem assim, meu Deus, mas como tu conseguiu? Não tem fome. No final, quando eu tava fechando, que daí ia ser no almoço, que ia fechar, o psicológico que pegou, entendeu? Meu Deus, tá fechando 3 dias, tá fechando 3 dias, tá fechando 3 dias, daí sim. Mas foi o psicológico, porque se eu vou te dizer, tu tinha fome, não tinha nada de fome. Mas sim, é muito importante para não ter fome, para não ter dor de cabeça, para não ter tontura durante o período do jejum. Daí não importa quantas horas, porque cada um, né, tem que... Para chegar nesse jejum de 3 dias, não comecei ontem a praticar o jejum, né? Desde 2019, e esse de 3 dias eu fiz o ano passado. Então, é uma caminhada longa até tu conseguir ficar um período grande sem comer. Mas o que tu deve fazer durante o período de jejum? Tomar muita água. Essa é a primeira recomendação, muita água, tá? Daí vale o quê? Vale água normal, vale água com gás, vale chimarrão, vale café preto sem açúcar, vale chá sem açúcar, né? Então, a hidratação é muito importante. Nos períodos que está chegando perto das grandes refeições, por exemplo, vou fazer um jejum mais prolongado, e tá chegando perto do horário do almoço, colocar um pouquinho de sal, comer um pouquinho de sal ou misturar sal na água. Eu prefiro colocar direto na boca, um pouquinho, porque as pessoas que têm pressão baixa podem sentir falta um pouquinho desse salgado, né? Sim, porque o que acontece com o jejum? Tu acaba urinando mais, né? Então tu acaba desidratando mais. E esse sal evite com que tu desidrate e não dê dor de cabeça, não dê câimbras, né? Então é bem importante usar o sal. E mesmo para quem tem pressão alta, esse sal não faz mal. O sal que faz mal é o de pacotinho, dos industrializados, né? Não é esse sal de cozinha que tu vai colocar um pouquinho durante teu período de jejum, podem ficar bem tranquilos. Assim. E alguma restrição em relação ao jejum para grávidas, lactantes, para quem tem algum problema de saúde, como diabetes ou... colesterol não, porque fica sem falar, mais o diabetes mesmo, né? Não, a restrição sim, gestantes, por quê? Porque se a gestante ficar muito tempo em jejum, ela não consegue atingir o número de calorias necessário para ela e para o bebê. Então, e como gestante não se faz estudo, então a gente não recomenda, tá? Fazer jejum em gestante e nem na mãe que está amamentando também por isso, porque ela precisa de um aporte maior calórico para a produção de leite. Então também não é interessante essa estratégia, né? Mas diabéticos podem, inclusive ajuda muito a diminuir a glicose, só que daí sim, tem que começar todo um processo lento e orientado, né? Para te saber o que vai comer antes de entrar no jejum, o que vai comer na hora de sair do jejum, e sim, sempre com essa orientação. Mas o jejum para diabéticos funciona muito bem. Michele, para quem faz treino em academia, ou dança, ou faz caminhada, corrida na rua, né? Como administrar esse gasto calórico, né? Essa necessidade de energia, né? Com o tipo de alimento correto, né? Quando a gente ouve em academia, assim, muita gente, eu faço uma batida de banana com aveia, né? Por exemplo, na cetogênica a gente já sabe que não pode, né? Então, que dica fácil, né, poderia ser comida antes e depois de um treino, mesmo que for leve, por exemplo? Eu até vou falar um pouco do jejum, tá? Porque isso é uma dúvida que sempre me trazem. Se pode treinar em jejum, tá? Pode. Só que a tua última refeição, por exemplo, treino às 7 da manhã, mas não consigo comer, fico enjoado, ok. Não precisa, pode treinar em jejum, não vai perder musculatura, porque tu vai usar pro teu treino a energia do teu jantar. Então a gente fica reservado em forma de glicogênio, que a gente vai usar para esse treino que foi feito em jejum, tá? Mas nas estratégias, por exemplo, na cetogênica ou até na low carb, a gente pode usar um pão cetogênico antes do treino, ou ovos mexidos, e depois também. Whey protein é uma boa estratégia também para usar, iogurte. Tem bastante opção, assim, algumas frutas,
né? Fazer uma batida ao invés de usar... Banana. Ao invés de usar Abacate. banana, Abacate pode, usar né? abacate ou usar frutas vermelhas, né? Colocar um pouquinho de whey, fica ótimo. Então, sempre tem o que fazer, assim, a gente não precisa se barrar, mas daí... Porque a gente fica muito na banana, né? Não, mas dá pra usar, assim, e dá pra fazer um trabalho bem legal. Mesmo tu treinando pesado, não perde massa muscular. Me perguntam muito no jejum, né? Ah, vou fazer jejum para perder massa muscular. Não perde. Mas o que acontece no jejum, tu não vai conseguir fazer hipertrofia. Né? Se é uma pessoa que quer fazer hipertrofia, quer aumentar muito a massa muscular, né? Quer ficar forte, o jejum não é uma boa estratégia. Ele até é, só que tu precisa comer muito na tua janela de alimentação. Então não faz muito sentido, né? Ah, vou fazer jejum e depois vou comer um monte. Então não faz muito sentido. Tá? Então, o jejum intermitente ele não serve para quem quer fazer hipertrofia, quem quer ficar bem forte. Mas para emagrecimento, para manter a massa muscular, ok. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos chás, para quem gosta, né? E também da questão do açúcar, para quem não consegue ficar sem um docinho, se tem como, né, nessa dieta conseguir comer um pouquinho e quais seriam as melhores fontes. Sim, nessas estratégias, né? Eu acabo sempre, quando eu monto um plano alimentar, eu sempre coloco chocolate. Né, porque a vontade sempre... Então, eu prefiro que comam chocolate 70%, 60% e sigam o plano alimentar do que, em função disso, acabar desistindo dessas estratégias que são tão boas. Mas eu uso muito chás amargos junto, né? Os chás amargos, eles diminuem a vontade do doce. Então, eles fecham as papilas gustativas e diminuem essa vontade do doce. Assim como o agrião, a rúcula, que são vegetais mais amargos também. Então, quanto mais vontade de doce a gente tem, mais consumir essas coisas amargas ajudam a diminuir a vontade do doce. Então, como um fechamento do almoço, né? Ah, eu não vou usar o chocolate amargo, mas eu vou usar um chá de boldo, um cafezinho sem açúcar. Isso ajuda a fechar a papila gustativa e ajuda a diminuir essa vontade do doce. Outra estratégia bem legal também para diminuir a vontade do doce, principalmente logo após o almoço, é escovar os dentes. Terminou a refeição, escova os dentes, que também faz fecha as papilas e diminui a vontade do doce. Mas para quem não consegue ficar sem o açúcar, de novo, a gente tem bastante receitas, né? Eu acabo indicando o adoçante, o eritritol, que ele é o mais parecido com açúcar, parece um açúcar cristal, assim de gosto, e ele não deixa gosto ruim na boca, como os adoçantes normais, e ele não causa problemas gastrointestinais. Alguns adoçantes, eles acabam dando gases, te deixando mais estufada, né? Então, o eritritol é o mais neutro em relação a isso também. Tem algumas opções no mercado, né, de gelatina, cremes, Isso. Além do chocolate. A partir de 60% já é considerado Já uma boa a opção? gente consegue colocar, sim. E hoje em dia o mercado, né, ele nos ajuda bastante. De 10 anos para cá evoluiu muito. Então tem várias opções, tem até granola cetogênica, os mix de cereais, então assim, que não são de cereais, né, os mix de oleaginosas, todas essas coisas nos ajudam. E a indústria está se voltando para isso, né? Barrinhas, né, barras de proteínas, então tem muita coisa que a gente consegue comprar pronta e que não precisa ser feito também. Você falou antes sobre mix de sementes. Quais são as sementes com mais nutrientes, assim, e como a gente pode incorporar ela no nosso dia a dia? Eu gosto muito de semente de girassol e de abóbora, né? Então, eu sempre prescrevo um mix de semente, que é semente de abóbora, de girassol, gergelim preto, gergelim branco, e ainda pode acrescentar linhaça e a chia. Todos eles têm bastante gordura e bastante fibra. Então, elas são ótimas para qualquer tipo de dieta e mesmo para quem não está de dieta, para a saúde, né? Para o intestino também? Para o intestino funciona muito bem. Melhora a pele em função dessa gordura boa e dá bastante saciedade, né? E dá aquele creque-creque, porque muitas vezes quando se está de dieta, a gente tem vontade de mastigar, né? Mastigar.
Então, essas sementes, elas fazem esse crocante que ajuda também a diminuir a fome. Daí eu indico usar elas aonde? Em cima da salada, em cima de sopas, de caldos, em iogurtes. Então, é bem versátil, assim. Só colocar numa frigideira, sem nada, sem óleo, sem sal, sem nada. Deixar dar uma torradinha, guardar no vidro, pode deixar na geladeira, que dure até acabar. Mas pode usar à vontade ou também tem uma 2 medida? colheres de sopa por dia. 2 colheres de sopa por dia. E sempre caprichar na água. Sempre, sempre, sempre. O chá também pode ser utilizado, o chimarrão, o café, mas a água é que é essencial. A água é essencial, o principal. Chimarrão pode tomar o dia inteiro, mas precisa tomar bastante água também. E daí, quando a gente faz o jejum e segue essas regrinhas, essas estratégias, ele funciona muito bem, é um ótimo aliado. A gente sabe que tem alguns alimentos que são termogênicos, né? Pimenta, canela, gengibre. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como administrar. Está muito na moda agora se falar em shots matinais, né? O que são esses shots matinais, assim como há um tempo tinha os sucos detox, né? Agora a gente ouve falar bastante nos shots, né? Que benefícios eles podem trazer para a saúde e umas 2 ou 3 dicas, assim. De shot. Isso. Os shots, o que eles são? Em pequena quantidade, eles têm uma explosão de nutriente. Né? Tanto que a maioria das pessoas, na hora que vai tomar, diz, meu Deus, mas é muito ruim, ou é muito amargo, ou é muito... Né? Por quê? Porque é uma concentração grande de nutriente ali, mas é um shot. É um gole só e foi. E ali você recebe bastante propriedades anti-inflamatórias, né? Propriedades que vão melhorar a tua imunidade. Então, é bem importante. O que eu mais costumo, assim, prescrever, né? Com limão. E o limão pode substituir por vinagre de maçã também, tá? Mas limão, própolis, umas 15 gotas de própolis, cúrcuma, pimenta e... Qualquer pimenta? Pimenta preta. Preta. Porque a pimenta preta, ela vai otimizar, na verdade, a absorção da cúrcuma. Então, os dois juntos, eles são essenciais, assim, né? E a cúrcuma é super anti-inflamatória, ela é um nutriente também super estudado agora. Então, a cúrcuma, ela tem que estar em quase tudo. E o gengibre também, né? O gengibre a gente já conhece há muito tempo. É antigripal. Tem gengibre em pó também, tem gengibre né? Em pó, Além isso, facilita raiz, mais. E nem eu tava te falando, hoje em dia a gente tem até os shots prontos já para comprar. Então, tu não precisa comprar várias coisinhas e um pouquinho. Tu pode comprar já o shot pronto, espremer o limão na hora, daí para não perder a vitamina C. Nutricionalmente é o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Não precisa ser tudo separadinho, pode ser tudo junto. Hoje em dia a gente tem que facilitar a vida, né, Tati? Porque, como eu disse lá no início, a dieta da vida como ela tem que se enquadrar em tudo. Né? Não adianta eu te falar, não, Tati, tu tem que comprar a cúrcuma que é lá de tal lugar. Não vou fazer, né? Então, a gente precisa otimizar a nossa vida para a gente não deixar de cuidar da saúde. E nisso entra também a questão do planejamento alimentar, né? Porque às vezes tu vai no trabalho, às vezes é mais difícil ter alguma coisa mais saudável para comer no trabalho ou tentar organizar um pouco a semana para não ocorrer as exceções, né? Que às vezes acabam estragando toda a estratégia, né? Isso. Uma frase que eu sempre digo, assim, que para emagrecer, o que a gente precisa? Primeira coisa é organização e a segunda, comprometimento. A organização ainda vem antes do comprometimento. Porque se tu tá organizada, é mais difícil de tu sair, né? Por exemplo, se eu tenho minhas marmitas em casa congeladas, tu chega em casa cansada, no final da tarde, tu não vai, vou pedir uma pizza. Não, porque vai demorar um tempão até chegar, tu vai gastar mais, tu vai pensar, não, mas eu tenho minha marmitinha ali que eu já... Né? Então, a organização e o comprometimento em primeiro lugar para fazer dieta, tá? E depois, sim, se planejar, né? Eu vou ter uma festa no sábado. Eu sei que lá eu não vou conseguir seguir 100% o meu plano alimentar. Então, durante a semana, tu já vai fazendo algumas compensações. Eu sempre falo de compensação também.
a compensação ela sempre tem que ser feita antes do evento, nunca depois. Porque o pós-evento tu nunca sabe o que vai acontecer, né? O antes tu consegue dominar. Ah, então tá, sábado de noite tem um aniversário. Então, vou fazer um jejum na sexta, no sábado de manhã, no sábado já vou comer menos nas refeições, né? Porque talvez no sábado à noite tu vai tomar uma bebida alcoólica ou vai comer um pouco a mais. Se tu conseguir no domingo fazer um jejum de manhã, ok. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no outro dia. Então a compensação sempre tem que vir antes. Por isso que é muito importante o planejamento, né? Tu programar as tuas refeições, programar as saidinhas, né? Falamos bastante da cetogênica, do jejum intermitente, dos protocolos e como fica a low carb, quais as características, né? E também como ela pode ser a porta de entrada, né? Para um emagrecimento mais efetivo. Isso. A característica da dieta low carb, a gente fala low carb, às vezes as pessoas acabam se confundindo que é sem carboidrato. Não, ela é com menos carboidrato, mas ela tem. Como eu estava falando antes, a dieta normal pode até ter 60% de carboidrato, a cetogênica 5%, e a low carb a gente pode fechar em 25%. Então, já é uma quantidade bem, bem boa de carboidrato. Mas o que é mais importante disso é a escolha do carboidrato, tá? A gente procura sempre escolher carboidratos integrais. Vontade de comer arroz, ok, mas deu arroz integral. Vontade de comer massa integral, né? Quanto mais a gente conseguir evitar isso, melhor. Mas se não, que seja de fontes integrais. Eu sempre digo também que eu gosto de usar estilo low carb. O que é o estilo low carb? É deixar os alimentos ou absorção mais low carb. Por exemplo, eu vou comer uma fruta. Uma banana, né? Que é uma fruta que tem bastante carboidrato e tal. Nunca comer a banana sozinha. Colocar alguma fonte de gordura junto, ou alguma fonte de proteína, ou bastante fibra. Então, por exemplo, vou comer uma banana no meio da tarde. Eu vou comer a banana com uma colher de pasta de amendoim. A gordura boa da pasta de amendoim vai segurar o açúcar que tem na banana, né? Ou então o iogurte. Vou pegar a banana e vou picar dentro do iogurte. A proteína que tem no iogurte vai segurar o açúcar que tem na banana, né? Então eu gosto muito de começar, na verdade, com esse estilo low carb. A gente vai fazendo essas combinações até a pessoa ir se acostumando, ainda mais se ela precisa de um desmame, né? Que é daquelas confusões de final de ano ali. Então a gente entra com esse estilo low carb, depois reduz um pouco mais o carboidrato, daí é bem a low carb. Depois a gente começa com o jejum, depois a gente coloca a cetogênica e assim, né, para dar aquela emagrecida mesmo, jejum com cetogênica. Daí não tem. Só que para chegar até lá, tu precisa ter todo esse caminho. Porque se tu começar direto com jejum e cetogênica, talvez tu não consiga, tu não dê conta daquilo e tu vai desperdiçar duas estratégias maravilhosas. E na low carb é permitido algumas farinhas, por exemplo, como a aveia, o farelo de aveia, e mesmo você tinha falado antes que na cetogênica não pode, que seria a abóbora, a batata doce, porque a gente vê, né, hoje tem várias receitas, chips de batata doce, né, mesmo a batata inglesa, a cenoura, né, dizem que tem bastante carboidrato também. Isso, daí na low carb todos esses alimentos são permitidos, mas daí pequenas quantidades e sempre procurando nunca comer, vou comer só uma moranga agora, pura não. Daí colocar sempre a proteína junto, então, na hora da refeição maior, junto com uma carne ou com ovos, a batata doce, fazer um escondidinho de batata doce. Então, isso tudo, sim, é permitido na low carb. Ela é uma dieta mais flexível, né? Assim, de termos de alimentação, de nutrientes, de opções. A gente falou bastante das proteínas animal, né? Mas também temos as proteínas vegetais, né? Isso. Falo mais especificamente do feijão e da lentilha, né? Como eles podem ser usados, assim, nessas duas dietas? Sim, podem ser usados, né? Eu sempre digo que na cetogênica raiz mesmo,
não se recomenda o feijão e nem a lentilha, mas eu acabo prescrevendo, porque é uma ótima fonte de proteína, né, de vegetal, e dá bastante saciedade. Assim como a vagem também dá bastante saciedade e é uma... A vagem não vai na raiz, na raiz cetogênica. não, na raiz não, mas eu sempre digo que eu faço... Não sabia que tinha muito carboidrato, muito carboidrato. Não, é porque ela é uma leguminosa, né, assim como o amendoim. O amendoim também, ele não é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa que tem bastante gordura. Então o consumo tem que ser mais reduzido. Tem que ser mais, então o amendoim ele fica ali, ó, né? Mas ele é uma espécie de feijão. Então ele é uma leguminosa, tá? Mas ele tem bastante gordura. Por isso que ele circula bem também em todas as estratégias alimentares. Mas o cogumelo também é uma boa opção de proteína vegetal que dá para usar na cetogênica, sim. Muitas coisas, né? Dá para incrementar um cardápio. Dá para incrementar um cardápio. A cetogênica, ela é uma dieta que às vezes pensava, comer só carne e ovo, isso. Né? Mas não, tem uma gama de possibilidades. Tu pode usar muitos alimentos e fazer muitas combinações e fazer muitas receitas. Mas assim como tu falou, tem quem não gosta de fazer ou quem não tá afim pode comer carne, ovo, azeitona, né? Então também não precisa a pessoa, mas eu vou ter que fazer muita receita, mas não precisa. Se tu não é uma pessoa que vai enjoar das coisas, né? Ovo, carne, iogurte, né? Azeitona, todas as oleaginosas, né? Então é uma dieta que dá para fazer muita coisa. E as frutas secas, por exemplo, tem tâmara, tem uva passa, tem frutas cristalizadas. Alguma delas é permitida? Não, essas A macadâmia também? A macadâmia, sim. A macadâmia, ela é uma oleaginosa que tem bastante gordura. Então, ela dá bastante saciedade. Essa é uma ótima oleaginosa para ser incluída também. Ela é um pouco mais difícil de ser encontrada, ela é um pouco mais cara também. Como ela tem muita gordura, ela rancifica mais rápido. Então, às vezes, quando tu vai comprar ela a granel, tu prova e tu diz, mas tá com muito gosto de gordura. Por quê? A gordura, ela vira ranço, né? E isso é uma outra recomendação que eu dou, sempre manter na geladeira. Daí não muda o gosto. Então, todas as oleaginosas? Todas as oleaginosas. Vamos relembrar as oleaginosas, então. Castanha, né? Castanha, tanto do Pará, de caju, pode ser... principalmente sem sal, assim, melhor se usar sem sal, tá? Daí pode usar também amêndoa, daí pode ser amêndoa natural, amêndoa defumada, que é muito boa também para dar um gostinho diferente, né? Daí a macadâmia, a gente pode usar as nozes também. Então, tem bastante opção. E de preferência mantê-las na geladeira para elas não ficarem rançosas. Estamos quase chegando no final do nosso programa, mas gostaria de te perguntar também sobre outra estratégia, que é a raspagem da língua. As pessoas até ficam assim, nossa, mas para que raspar a língua? Será que não basta só eu escovar com a escova, né? Então, é uma prática que está sendo cada vez mais utilizada, não só para o emagrecimento, né, mas por outras questões de desintoxicação. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre ela e quais os benefícios, então, que ela traz. A raspagem da língua, ela vem de muitos anos agora que a gente agora tem um marketing em torno disso, Isso, né? agora a gente acaba conhecendo mais, enfim. Mas ela vem da medicina ayurveda, né? Então, é uma prática muito antiga já. E sim, ela ajuda principalmente nesse detox. E deve ser feita todas as manhãs antes de qualquer coisa, antes de tomar água. Porque na língua fica depositado também. Durante a noite, o nosso corpo faz toda uma varredura e muito dessas toxinas que o nosso corpo limpou, eles vão parar na língua, né? Então, pela manhã, antes de tomar água, antes de escovar os dentes, fazer essa limpeza na língua. E isso pode ser feito com raspador de língua, né? De preferência de cobre, que é o mais indicado para isso, porque ele consegue limpar bem e não machuca a língua. Mas para quem não tem ou não quer adquirir, usar uma colher de sopa, né? Pegar a colher de sopa e fazer essa raspagem da língua. Com força ou delicadamente? Não, Como delicadamente. É que é o processo? Delicadamente, faz a raspagem da língua. Já você vai ver que vai sair toda uma saburra.
né? Tem pessoas que... E ao longo dos dias, quando vai fazendo isso, vai mudando a cor, vai diminuindo, né? Então, tem pessoas que têm uma saburra bem amarela, então, né, que o fígado também é intoxicado. Essa saburra da língua, ela mostra muito como está o fígado, né? Então, quanto mais amarelado, quanto mais grosso, quanto mais espesso ele é, mais intoxicado o fígado tá. Então, é bem interessante fazer essa raspagem da língua. E ajuda muito, sem falar que melhora o hálito, né? Então, ao longo do dia. E essa estratégia, que aí a gente fala muito isso do hálito no jejum também, na cetogênica, fazer essa raspagem da língua melhora muito o hálito durante o dia. Né? Outra dica pro hálito, porque acaba dando um hálito cetônico, que é um hálito mais metálico quando se faz jejum, ou quando se usa dieta cetogênica, porque a gente quebra os corpos cetônicos, né? E esses corpos cetônicos, então eles produzem um cheiro de acetona, vamos dizer assim, né? E essa raspagem da língua diminui isso, e a gente pode, para diminuir isso também, comer cravo. Não comer assim, mas colocar na boca um cravo da Índia, né? Isso também ajuda muito a diminuir esse gosto de cetonas que fica na boca nos primeiros 5, 10 dias da dieta. Depois regulariza, depois volta ao normal. Para encerrar, então, o uso da bebida alcoólica totalmente proibido? Sim, na dieta cetogênica, sim. No jejum, nunca sair do jejum com bebida alcoólica. Independente de qual for. Independente de qual for. E na low carb a gente consegue colocar, tá? O que a gente pode usar? Se for usar espumante, as Brut, principalmente Brut Nature, que elas não têm açúcar, né? Quanto mais Brut, melhor. Daí tem essa que se chama Nature, né? Então ela não tem nada de açúcar no processo. Então, não que seja permitido à vontade, né? Na verdade, nunca é, tá? Por causa da retenção de líquido ou pela questão calórica mesmo? Porque, como tem carboidrato, vai subir a glicose, vai liberar a insulina, vai formar gordura, né? Então, e claro, tem caloria. O álcool tem bastante caloria. E porque daí intoxica o fígado de novo, né? O metabolismo fica mais lento, então é todo... São várias coisas, né? Mas sim, a pessoa gosta de tomar bebida alcoólica, um momento social, ok. Então procura sempre escolher uma melhor opção, tá? Se for espumante, daí Brut, ou Brut Nature, ou Extra Brut. E vinho, daí sempre seco, né? Nunca vinho suave, enfim. Dá para se usar gin também, mas com moderação. Mas vou fazer um gin, daí uso o quê? Com água tônica zero, né? Ou com água mineral com gás. Daí colocar bastante os temperinhos lá. Né? Daí dá, mas é aquela coisa, tudo com moderação, né, Tati? Michele, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. A gente tinha muita conversa, né? Daria mais uns quantos aí. Gostaria que tu recapitulasse, né, então, e trouxesse para nós alguma coisa que de repente não falamos nesse tempo de conversa já, né, quase 1 hora de programa. E depois deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Homens e mulheres, né? Porque todo mundo pode fazer. Sim, todo mundo. Parece que a gente está falando sempre para o público feminino, mas não, né? Não, tem muitos homens adeptos. Eu tenho muitos pacientes, né? Homens que fazem dieta cetogênica e vou te dizer que para homem, porque nós mulheres a gente tem muita oscilação hormonal, e a TPM, a vontade de doce. Homem não. Homem, se a gente falar assim, come 3 ovos, 1 quilo de carne e 2 iogurtes, para eles está ótimo. E assim eles vão um mês inteiro. Eu tenho um paciente que em 1 mês ele emagreceu 10 quilos. Deu 28 dias, não deu 1 mês certinho. Em 28 dias ele emagreceu 10 quilos com a dieta cetogênica e não perdeu massa muscular. Foram 10 quilos de gordura, que na época a gente fez uma bioimpedância. No início e no final, ele não diminuiu nada de massa muscular e diminuiu 10 quilos de gordura. Então, assim... Mas, como eu disse, né? Homem não tem essa oscilação hormonal, não tem, né, tantas vontades como nós temos e tá tudo bem. Cada um a gente tem que respeitar. Então, sim, para homens também é super válido. E homem também gosta bastante de fazer jejum. E o jejum é muito democrático. Não tenho tempo, então não come.
né? Tá tudo certo. Mas se hidrata bem. Hidrata bem, isso nunca pode esquecer, tá? Então, assim, recapitulando, né? Se você quer começar a usar essas estratégias que a gente falou, se você gostou dos benefícios das estratégias, começar como? Começar sempre com uma dieta low carb, depois da low carb migrar para um jejum com low carb, depois uma cetogênica, depois jejum com cetogênica. Daí não tem erro, emagrecimento é garantido, né? E deixar um recado assim para as pessoas: cuide da sua saúde, tá? Tire um tempo para você, um tempo para a sua saúde. A gente corre muito cuidando dos outros. Só que se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar dos outros. Então, cuide da sua saúde. E o cuidar da sua saúde, muitas vezes, não quer dizer emagrecer, né? É praticar um exercício físico, é descansar, é dormir melhor, é se hidratar melhor. Então, faça uma avaliação, né? E veja o que é cuidar da sua saúde e coloque em prática. Isso vai fazer uma diferença muito grande para toda a tua família e para todo mundo que tu cuida também. Isso aí. Muito obrigada, Michele, pelo nosso bate-papo de hoje aqui no Vitalidade. Obrigada, eu que agradeço. E o nosso Vitalidade, então, chegou ao fim. Hoje falamos sobre as dietas cetogênica, low carb e o jejum intermitente com a nutricionista Michele Panassol. O programa ali será reprisado aqui pelo canal 16 da Claro e também está disponível no youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.